Porque a presença de Deus pode mudar e direcionar seus passos. Quantas vezes você já se pegou parado, olhando para a própria vida, sem ter certeza se está caminhando na direção certa? Há dias em que parece que cada decisão pesa, cada escolha traz dúvidas, e até os passos mais simples parecem sem sentido. É nesse lugar de incerteza que a presença de Deus se torna não apenas necessária, mas vital. Porque quando Ele entra, as trevas se dissipam, e aquilo que parecia um labirinto começa a se tornar um caminho iluminado. Não é sobre religião, não é sobre tradição, é sobre um Deus vivo que se aproxima para estar ao seu lado e mostrar que você nunca esteve sozinho. Muitos buscam respostas em pessoas, em conselhos humanos, em fórmulas rápidas que prometem felicidade, mas tudo isso se torna vazio quando a alma clama por direção verdadeira. Só a presença de Deus pode transformar o desespero em paz, a dúvida em clareza, o medo em coragem. Imagine andar por uma estrada à noite, sem nenhuma luz, tropeçando a cada passo. Agora imagine que alguém acende uma tocha diante de você e, de repente, tudo que antes era insegurança se torna seguro. É exatamente isso que acontece quando você escolhe andar com Deus. A luz da sua presença acende dentro de você e começa a guiar cada decisão, cada movimento, cada plano. A questão é que muitos ainda pensam que a presença de Deus é apenas um sentimento bom durante uma oração ou um culto emocionante. Mas a verdade é muito mais profunda. A presença dele é prática, é real e é capaz de alinhar sua vida com um propósito que vai além do que você pode imaginar. Ele não apenas consola, ele direciona. Ele não apenas acalma, ele transforma. Ele não apenas te dá uma sensação de paz, ele coloca os seus pés em caminhos que levam à vida plena. E talvez você esteja ouvindo agora e pensando, mas como eu posso sentir essa presença? Como ela pode realmente mudar algo dentro de mim e nos meus caminhos? Essa é a jornada que vamos percorrer juntos neste vídeo. Você vai perceber que o silêncio de Deus nem sempre significa ausência, mas preparação. Vai entender que quando Ele fecha portas, não é rejeição, é proteção. E vai descobrir que a presença dele é o maior presente que pode te conduzir ao destino certo, mesmo quando tudo ao redor diz que não há saída. Esse é o momento em que você precisa decidir. Ou continua tentando caminhar sozinho, tropeçando nas mesmas pedras, ou escolhe convidar a presença de Deus para dirigir cada passo. Porque não existe caminho mais seguro do que aquele onde Ele vai à frente, iluminando, corrigindo, restaurando. A pergunta que ecoa agora é: você está pronto para deixar que a presença dele mude não apenas o rumo dos seus pés, mas o destino da sua vida? O silêncio, antes da voz. Há um momento que poucos entendem na caminhada com Deus: o silêncio. Ele não é vazio, não é descaso, não é indiferença. É nesse espaço onde nenhuma resposta imediata chega que muitos desanimam, achando que Deus os abandonou. Mas o silêncio é, na verdade, a preparação mais profunda que o Senhor pode dar. É nele que a fé é lapidada. É nele que o coração aprende a confiar sem depender de sinais visíveis. O silêncio de Deus é como a pausa antes de uma canção grandiosa, como o intervalo entre o plantio e a colheita. Às vezes, você pensa que nada está acontecendo, mas a presença dele está agindo em silêncio, alinhando caminhos, transformando você por dentro antes de falar por fora. O problema é que o ser humano tem pressa. Quer tudo rápido, instantâneo, imediato, mas o silêncio divino ensina que a pressa pode ser inimiga do propósito. Se Deus respondesse todas as suas perguntas na mesma hora em que você as fizesse, sua vida se tornaria uma sequência de movimentos superficiais, sem aprendizado, sem raízes.
O silêncio cria profundidade, e é justamente ali, nesse espaço onde parece não haver som, que você aprende a perceber a presença de Deus de uma maneira nova. O silêncio não é ausência, é intimidade. Ele está ali, como um pai que observa o filho dar os primeiros passos, pronto para segurar quando for preciso, mas permitindo que você aprenda a andar. Quando você entende que direção não é apenas sobre saber para onde ir, mas também sobre saber quando parar, o silêncio deixa de ser um inimigo e se torna um aliado. Pense em Elias, em 1 Reis, capítulo 19, quando buscava ouvir a voz de Deus. Ele viu o vento forte, o terremoto e o fogo, mas Deus não estava em nenhum desses sinais. A voz veio no sussurro suave. Antes de ouvir, houve silêncio. Antes da resposta, houve espera. Assim acontece na sua vida. O silêncio é o ambiente onde você aprende a reconhecer a presença que não grita, mas sussurra, que não pressiona, mas guia. Então, se você sente que está num tempo de silêncio, não pense que está sozinho. Esse é o lugar onde Deus mais trabalha em você. Ele está te preparando para ouvir o que realmente importa. Porque quando a voz dele vier, não será apenas uma resposta momentânea, mas uma direção eterna. É no silêncio que o coração aprende a distinguir o som da presença dele em meio ao barulho do mundo. A bússola invisível do Espírito. Quando você permite que a presença de Deus entre de verdade na sua vida, algo extraordinário acontece. Um tipo de bússola invisível começa a direcionar o seu coração. Não é uma força estranha, não é um instinto humano, mas o Espírito Santo dentro de você apontando o norte certo, mesmo quando a mente não consegue compreender. Muitas vezes, seus planos parecem corretos, suas escolhas parecem lógicas, mas ainda assim, a inquietação permanece. Isso acontece porque o seu coração, sem a presença de Deus, busca atalhos que parecem seguros, mas terminam em frustração. Já quando você se abre para ser guiado pelo Espírito, há uma paz que se instala mesmo em meio a decisões difíceis, e essa paz se torna o sinal de que você está alinhado ao caminho certo. Essa bússola não funciona como os mapas humanos que mostram todos os detalhes da estrada. Ela funciona passo a passo, luz após luz. O Espírito não te mostra todo o caminho de uma vez, porque sabe que se você visse tudo, poderia desistir antes de começar. Ele mostra o suficiente para o hoje, para que você confie e avance. É assim que a presença de Deus ensina a andar. Não com pressa, não com ansiedade, mas com confiança de que o próximo passo será revelado no tempo exato. Como em Provérbios, capítulo 16, verso 9. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Isso não é poesia, é realidade viva para quem escolhe confiar. O mais impressionante dessa bússola invisível é que ela não apenas aponta o caminho, mas transforma quem você é enquanto caminha. Não é só sobre chegar a um destino, é sobre se tornar alguém diferente no processo. Porque a presença de Deus não te leva apenas onde você quer, mas para onde você precisa estar. Quantas vezes você já agradeceu por não ter seguido um plano antigo que parecia perfeito? Quantas vezes percebeu que se tivesse forçado uma porta, teria se machucado? Essa é a bússola do Espírito em ação. Ela redireciona, recalcula, protege. A vida sem essa presença se torna uma sequência de tentativas e erros, uma caminhada cega que consome tempo e energia. Mas a vida com essa bússola é uma jornada de propósito. Mesmo que o mundo ao redor não entenda, você sabe que está sendo conduzido por algo maior, que não erra, que não falha, que não se perde. O Espírito Santo não apenas mostra o caminho, ele molda você para que esteja preparado para viver esse caminho. Essa é a diferença entre planejar sozinho e caminhar guiado pela presença de Deus.
quebrando as correntes da autodireção. O maior inimigo da direção de Deus muitas vezes não é o diabo, não é o mundo, não são as circunstâncias. É a própria vontade humana de controlar tudo. Desde cedo, aprendemos a decidir sozinhos, a seguir impulsos, a depender da nossa lógica e do nosso entendimento. Só que esse caminho da autodireção é enganoso. Parece liberdade, mas é prisão. Parece autonomia, mas gera cansaço. Quantos já se sentiram presos em ciclos repetidos, voltando sempre ao mesmo ponto, mesmo depois de tantas tentativas? É porque andar sem a presença de Deus é como andar em círculos num deserto. Você gasta energia, mas nunca chega ao destino. Ego, medo e traumas são três correntes que prendem os passos. O ego insiste em dizer: eu sei o que é melhor para mim. O medo paralisa e impede de seguir para o novo que Deus tem. Os traumas fazem com que cada decisão seja contaminada pelo passado. Assim, o coração se torna pesado e incapaz de ouvir a voz suave que chama para fora desse labirinto. A presença de Deus quebra essas correntes porque ilumina o que estava escondido. Ele expõe o orgulho, consola as feridas e dissolve os medos. O que antes era um ciclo de confusão se torna um caminho de clareza, porque ele não apenas aponta a direção. Ele muda o desejo do coração para que o querer se alinhe com o querer dele. Quando Jesus chamou Pedro, não pediu apenas que ele deixasse as redes, mas que mudasse completamente o propósito da sua vida. Em João capítulo 21, verso 19, Jesus disse: segue-me. Esse convite não era apenas para andar atrás dele fisicamente, mas para abandonar a autodireção e se render a um novo destino. Esse é o mesmo convite para você. Deixar de viver como quem luta sozinho contra o vento e permitir que o Espírito Santo quebre o ciclo que te prende. A autodireção é ilusória, porque dá a impressão de que você está no controle. Mas a cada curva surgem dúvidas e medos. Já a direção de Deus é segura, mesmo quando você não entende. É como entregar as chaves do carro a alguém que conhece todas as estradas, todos os atalhos, todos os perigos. Você descansa porque sabe que está em boas mãos. Quando a presença de Deus assume o volante da sua vida, as correntes caem. E o que antes era luta solitária se torna caminhada acompanhada. Uma presença que planta sementes de decisão. A presença de Deus não trabalha com pressa, mas com profundidade. Quando Ele entra em sua vida, não despeja respostas imediatas em sua mente, mas planta sementes que, com o tempo, florescem em clareza e direção. Cada encontro com a presença dele é como uma semente lançada em um solo fértil. Pode parecer pequena, insignificante à primeira vista, mas guarda dentro de si a força de uma árvore inteira. Assim funciona a direção de Deus, não como um mapa pronto, mas como sementes que, ao germinarem, vão guiando seus passos no tempo certo. Quantas vezes você pediu a Deus por uma resposta rápida e não recebeu nada naquele instante? Talvez tenha se frustrado, achando que Ele não estava ouvindo. Mas, na verdade, Ele já tinha depositado dentro de você uma semente de decisão que estava sendo regada a cada oração, a cada silêncio, a cada momento em que você escolheu esperar nele. O que parece demora é, na realidade, processo. Porque a presença de Deus nunca dá atalhos que roubam maturidade. Ela prepara para que a colheita seja duradoura. Pense em José, no livro de Gênesis. Deus lhe deu sonhos ainda jovem, sementes de um propósito grandioso. Mas até que se tornasse governador do Egito, José passou por vales de rejeição, injustiça e prisão. Cada uma dessas fases não foi um atraso, mas um terreno onde as sementes estavam sendo cultivadas. Assim acontece com você. Deus não planta sementes apenas para mostrar o futuro, mas para moldar o coração até que esteja pronto para recebê-lo. Essa presença que planta também exige cuidado.
O solo precisa ser regado pela fé, protegido da dúvida e aquecido pela esperança. É por isso que muitas vezes o Espírito Santo te chama à oração, não apenas para pedir, mas para cultivar o que já foi colocado dentro de você. Porque quando a colheita vier, você vai entender que nenhum atraso foi em vão. Cada lágrima regou a semente, cada espera fortaleceu a raiz, cada silêncio foi o tempo da germinação. E quando a direção de Deus floresce, não é uma decisão confusa, mas uma convicção inabalável. Você não precisa forçar portas, porque a presença dele já te conduz até elas. Você não precisa correr desesperado, porque a semente amadureceu no tempo exato. É assim que Deus guia, plantando hoje o que vai se tornar clareza amanhã, quando a presença interrompe seus planos. Há momentos em que tudo parece organizado, quando seus planos parecem sólidos, suas metas estão traçadas e o futuro parece previsível. Mas de repente, algo acontece e desmorona tudo o que você construiu. Muitas vezes, você interpreta isso como fracasso, azar ou injustiça, mas na verdade pode ser a própria presença de Deus interrompendo os seus planos para redirecionar o seu destino. Ele sabe o que você não sabe, vê o que você não vê, enxerga perigos e armadilhas que seus olhos não alcançam. E por isso, em amor, ele interrompe o caminho que parecia certo para abrir um caminho melhor. Pense em Moisés, diante da sarça ardente, em Êxodo capítulo 3. Ele já tinha se acomodado como pastor de ovelhas no deserto, mas a presença de Deus irrompeu em sua rotina para mudar completamente sua história. Ou em Saulo, no caminho para Damasco, em Atos capítulo 9, que acreditava estar cumprindo sua missão, mas foi derrubado de seu cavalo e confrontado pela presença de Cristo. Esses encontros não foram acidentes, foram interrupções divinas. Quando a presença de Deus interrompe, não é para destruir, mas para transformar. Quantas vezes você já chorou porque algo não saiu como planejou? Quantas noites passou se perguntando por que uma porta se fechou? Talvez tenha sido justamente ali que Deus interveio, impedindo que você entrasse em um lugar que não correspondia ao propósito dele para a sua vida. Essa interrupção não é castigo, é cuidado. É a mão do Pai retirando você de um precipício disfarçado de oportunidade. A presença de Deus não tem compromisso com os seus planos, mas com o plano perfeito dele. Quando ele entra e muda a rota, é porque está conduzindo você para algo muito maior do que sua visão limitada pode alcançar. O que parece uma perda hoje será entendido como livramento amanhã. O que parece um atraso hoje será reconhecido como preparação no futuro. Aceitar essas interrupções exige humildade. Significa confiar que o autor da sua vida sabe mais sobre o enredo do que você. Significa acreditar que, mesmo quando tudo foge do seu controle, nada foge do controle dele. E é nesse ponto que você descobre que a maior segurança não está em realizar seus próprios planos, mas em se submeter ao plano de Deus, porque é nesse lugar que a presença dele conduz ao destino certo. O sussurro que se torna um roteiro. A presença de Deus não costuma se manifestar em gritos ou em sinais espetaculares como muitos esperam. Muitas vezes, ela vem em forma de um sussurro, uma paz que invade em meio ao caos, um incômodo suave que alerta quando algo não está certo, uma convicção serena que aponta a direção mesmo sem mostrar todos os detalhes. Esse sussurro não é frágil, é poderoso. Ele se transforma em um roteiro invisível que guia passo a passo, como se fosse um mapa desenhado no coração. Quando você aprende a discernir esse sussurro, sua vida deixa de ser guiada por pressões externas e passa a ser moldada pela voz interna do Espírito. Esse roteiro não aparece pronto de uma vez. Deus não te entrega um manual completo com todas as instruções do futuro.
Em vez disso, ele fala hoje o suficiente para o hoje, amanhã o suficiente para o amanhã. É como um GPS espiritual que recalcula sempre que você sai da rota. Ele não desiste de você, não se irrita com os seus desvios, mas pacientemente reorienta seus passos até que você esteja de volta ao caminho preparado. O segredo está em confiar nesse processo, mesmo quando você não enxerga além de alguns metros à frente. Veja o exemplo de Samuel em 1 Samuel, capítulo 3. O menino ouviu uma voz chamando seu nome, mas não a reconheceu de imediato. Foi preciso aprender a distinguir aquele sussurro até que pudesse responder: "Fala, Senhor, porque o teu servo ouve." Assim acontece conosco. O Espírito Santo fala em impressões, em paz que não se explica, em pequenos alertas, e cabe a nós aprender a dizer: "Estou ouvindo." O mundo ao redor vai tentar abafar esse sussurro com barulho, pressa, preocupações e distrações. Mas quem escolhe viver guiado pela presença de Deus, aprende a silenciar o coração para ouvir. E quando você ouve, percebe que esse sussurro se torna roteiro, porque cada vez que obedece a uma instrução simples, novos caminhos se abrem. É uma jornada de obediência progressiva, na qual a voz suave do Espírito se transforma em um roteiro claro, desenhando o destino que Deus já preparou para você. Presença como proteção. Às vezes, o maior livramento de Deus não é algo que Ele te dá, mas algo do qual Ele te afasta. A presença dEle nem sempre se revela abrindo caminhos. Muitas vezes, ela se manifesta fechando portas. O que você interpretou como rejeição, talvez tenha sido proteção. Aquela relação que terminou de forma inesperada, aquela vaga de emprego que não deu certo, aquele plano que não saiu do papel, tudo isso pode ter sido a mão de Deus, impedindo que você entrasse em lugares que não foram preparados para você. A presença dele não é apenas direção, é também escudo. Muitos acreditam que estão sendo esquecidos por Deus quando seus pedidos não são atendidos. Mas a ausência de resposta, em muitos casos, é a maior resposta que você poderia receber. A negativa de Deus, quando vem da presença dele, é mais sagrada do que muitos sims que o mundo te oferece. Porque ele enxerga o futuro, conhece os corações e sabe o que pode te destruir, mesmo que, aos seus olhos, pareça uma bênção. É por isso que andar com Deus exige maturidade espiritual, para entender que proteção não se mede pelo que se conquista, mas também pelo que se evita. A presença de Deus te livra não apenas de acidentes e tragédias físicas, mas de alianças tóxicas, decisões precipitadas e caminhos de destruição disfarçados de oportunidades. E o mais surpreendente é que quando ele bloqueia algo, a paz dele permanece. Mesmo com a dor da frustração, há uma serenidade que te sustenta. Essa paz é a assinatura da presença. Ela diz: "Eu estou aqui, mesmo que você não entenda agora." Pense em Jesus sendo levado ao deserto pelo Espírito em Mateus capítulo 4. Aquilo parecia uma situação de exposição e vulnerabilidade, mas foi, na verdade, um ambiente de proteção. Era o lugar onde ele seria fortalecido antes de iniciar seu ministério. Da mesma forma, quando Deus te leva para o deserto, para lugares de solidão, espera e silêncio, não é porque te abandonou, é porque te protegeu. Enquanto o mundo clama por liberdade para escolher qualquer caminho, a presença de Deus oferece algo maior: sabedoria para escolher o caminho certo e segurança para ser impedido de entrar no errado. É por isso que quem anda com Deus pode descansar mesmo quando os planos não se concretizam, porque a presença dele é como um muro invisível que cerca seus passos. Ela não apenas mostra o caminho, ela bloqueia o que não vem dele, a transformação de quem caminha. Deus não está tão interessado em apenas te levar a um destino. O verdadeiro milagre está na pessoa em que você se torna enquanto caminha com ele.
A presença de Deus não é um meio para chegar a um fim, mas o próprio processo de transformação contínua. Cada passo dado ao lado dele molda seu caráter, cura feridas antigas, quebra hábitos antigos e coloca novas convicções dentro de você. Porque mais importante do que onde você está indo é quem você está se tornando no caminho. Muitos buscam a direção de Deus como quem busca um atalho, esperando respostas imediatas que mudem suas circunstâncias. Mas a direção de Deus quase sempre começa por dentro. Antes de mudar sua rota, Ele muda seu coração. Antes de abrir uma nova porta, Ele fecha ciclos dentro de você. Antes de te levar para um novo lugar, Ele destrava lugares interiores que estavam bloqueados há anos. E é por isso que tanta gente se frustra. Esperam mudança de cenário, mas Deus quer primeiro operar mudança de identidade. Veja o exemplo de Jacó. Em Gênesis capítulo 32, antes de reencontrar seu irmão Esaú, ele teve um encontro com Deus. Lutou a noite inteira e saiu mancando com um novo nome, Israel. Aquele encontro não mudou apenas seu caminho, mas quem ele era. Assim também acontece com você. A presença de Deus transforma antes de conduzir. Ela te ensina a amar, a perdoar, a confiar, a obedecer. Ela vai arrancando os pesos que você acumulou, tentando se proteger e te devolve a leveza de quem caminha sabendo que não está sozinho. É nesse processo que você começa a perceber que não precisa entender tudo para seguir, porque a presença dele te fortalece mesmo sem dar todas as respostas. Ela te sustenta nos dias bons e nos dias em que tudo parece ruir. E o mais lindo é que enquanto você caminha com Deus, os outros começam a notar algo diferente em você. Uma paz que não depende de circunstâncias, uma firmeza que não vem da sua força, um brilho no olhar que só pode ser fruto de quem anda lado a lado com o Criador. A direção de Deus não é uma rota, é um relacionamento. E nesse relacionamento você vai sendo moldado dia após dia, passo após passo. Até que um dia, sem perceber, você olha para trás e vê que aquele que começou a caminhada não é mais o mesmo. E então entende que o verdadeiro destino não é um lugar, mas a versão restaurada de quem você foi criado para ser, caminhando com a presença e não na frente dela. A maior armadilha de quem busca a direção é tentar correr na frente de Deus. Quando a ansiedade toma o controle, quando a pressa fala mais alto que a paz, é fácil cair na ilusão de que estamos ajudando Deus a cumprir suas promessas. Mas a presença dele não segue você. É você quem deve seguir a presença. Porque andar à frente de Deus é como se mover no escuro com uma lanterna apontada para trás. Você até se movimenta, mas não vê o perigo adiante. O povo de Israel entendeu isso no deserto. Em Êxodo capítulo 13, verso 21, a Bíblia relata que Deus ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem e de noite numa coluna de fogo. Eles só se moviam quando a presença se movia. Se a nuvem parava, eles paravam. Se a nuvem avançava, eles seguiam. Era uma dependência absoluta, uma rendição total. Não havia espaço para a pressa, para o orgulho ou para a tentativa de controlar o caminho. Era Deus quem guiava cada passo. E é esse o modelo que Ele deseja restaurar em você. Muitas decisões precipitadas nasceram do impulso de não esperar. Relacionamentos iniciados antes da hora, projetos apressados, mudanças mal planejadas. Tudo isso deixa marcas. Mas a boa notícia é que Deus não abandona quem se precipita. Ele recalcula o trajeto, traz consolo e recomeços. Ainda assim, o chamado continua o mesmo. Aprenda a andar com Ele, não à frente dele. Porque existe um ritmo na presença de Deus. E quem caminha nesse ritmo não se desgasta tentando forçar portas, nem se frustra por ter se adiantado ao tempo dele. A paciência é uma forma de fé. Quando você escolhe esperar até que a presença se mova, está dizendo: eu confio mais em ti
do que nos meus próprios impulsos. Essa postura ativa o mover sobrenatural de Deus. Porque enquanto você espera, Ele está preparando o ambiente, o tempo e até mesmo seu coração para viver algo que você não conseguiria sustentar sozinho. O milagre não está no início da corrida, mas no passo que vem depois da obediência. É ali que Deus revela o que estava escondido, libera o que estava retido e manifesta o que parecia impossível. O segredo é seguir o ritmo do Espírito, porque ele nunca está atrasado, nunca está adiantado. Ele sempre chega no tempo certo, com a direção exata e com a presença que garante vitória. Agora você entende que a presença de Deus não é um sentimento abstrato, mas um guia real e presente, capaz de transformar completamente o rumo da sua vida. Tudo o que foi dito até aqui não é apenas conhecimento, é convite. Um chamado urgente, direto, pessoal. Porque você não pode mais se dar ao luxo de continuar andando sozinho, tropeçando nas mesmas dúvidas, sofrendo nas mesmas escolhas mal feitas, carregando o peso de decisões que foram tomadas sem a direção do Espírito. Hoje é o dia de decidir que você não quer mais caminhar à própria maneira, mas que está disposto a seguir a nuvem, ouvir o sussurro, esperar o tempo dele e deixar que a presença dele vá na frente. Você foi criado para andar guiado, para ser conduzido por um Deus que não erra o caminho, que não perde o controle, que não esquece os detalhes. Ele vê o que você ainda não consegue ver, sente as dores que você não tem palavras para descrever e já está nas estações futuras da sua vida, preparando aquilo que você ainda nem sonhou. O Espírito Santo está dizendo agora ao seu coração: eu quero dirigir os seus passos, mas você precisa soltar o volante. Essa é uma escolha de entrega, de abandonar a ilusão de controle e abraçar a dependência total. E não se engane, isso não é fraqueza. Isso é a sabedoria dos que não querem mais errar, dos que estão cansados de tentar sozinhos e estão prontos para serem guiados por algo maior, mais seguro, mais eterno. A presença de Deus não vai te conduzir para qualquer lugar. Ela vai te levar exatamente onde seu propósito encontra descanso, onde sua identidade é afirmada, onde seu coração encontra paz. Agora pare tudo. Respire. Olhe para dentro. Se existe confusão, ansiedade, medo ou frustração, isso é um sinal claro de que está na hora de parar de correr por conta própria e se alinhar com a presença. A pergunta não é se Deus está disposto a te guiar. Ele sempre esteve. A pergunta é: você está pronto para deixar que Ele dirija seus passos a partir de hoje? Porque se estiver, então feche os olhos e diga isso em voz alta: Senhor, eu não quero mais andar sozinho. Me perdoa por cada passo que dei sem te ouvir. Me ensina a esperar, a seguir, a confiar. Dirige meus passos. Que a tua presença seja meu mapa, minha bússola, meu ritmo e meu destino. Em nome de Jesus, amém. Agora, ande, mas ande com a presença. Porque a partir daqui, os seus passos já não são mais seus. Eles pertencem a um Deus que sabe exatamente para onde está te levando.